E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renol, professor aqui do canal do Parabólica. Hoje é dia de falar sobre a Guerra Civil Americana, mais conhecido como Guerra de Secessão. Um dos temas que vocês mais me pedem para fazer aqui no canal. Nós temos um vídeo sobre a independência dos Estados Unidos de 1776. Faltou falar agora da Guerra de Secessão, que eu vou explicando aos poucos com aqueles detalhes que vocês sempre gostam de anotar, aquela coisa toda, mas eu vou deixar, né, para quem ainda não viu o vídeo sobre a independência dos Estados Unidos no card aqui. Vamos começar então falando o conceito do que é ser uma guerra de secessão, ou guerra civil, porque tem participação de vários civis. Guerra de secessão. Secessão significa separação ou emancipação. Então significa que se a Guerra de Secessão aconteceu nos Estados Unidos de 1861 a 1865, alguém quis se separar dos Estados Unidos. Por isso que chama Guerra de Secessão. E é uma tentativa de separação dos estados do sul dos Estados Unidos. Tá? Então, os estados do norte contra os estados do sul. É uma guerra civil entre norte e sul. Vamos entender primeiro as diferenças, né? Por que acontecia isso? Os Estados Unidos era uma nação, até então, aquele momento, uma nação aí de pouco menos de 100 anos. Isso, para o conceito histórico, para o conceito da formação do Estado Nacional, isso é muito pouco tempo, viu? O Brasil, inclusive, é uma nação jovem, a Alemanha é uma nação jovem. Então, ele tinha conseguido sua independência recentemente, era uma nação nova. É a nação a mais antiga, né? A mais antiga república da América, que conseguiu a independência antes, mas mesmo assim, naquele período era muito cedo ainda, né? Então, o que acontece? Os estados do norte dos Estados Unidos, eles tinham o quê? Eles eram famosos por manterem um sistema econômico bem diferente do sul. O que a gente tinha no norte? A gente tinha a manufatura, a produção manufatureira era muito forte, né? Os estados do norte, eles queriam transformar essa manufatura daqui a pouco em indústrias, né, com um conceito econômico bem diversificado na questão da manufatura. E para isso eles utilizavam o minifúndio, que são as pequenas propriedades de terras, não precisavam de latifúndios. E para isso também eles utilizavam a era predominante nas colônias do norte, nas colônias não, nos estados do norte, porque colônias, os Estados Unidos já tinha se tornado independente. Era comum também a mão de obra assalariada. Por quê? Assalariada e não escrava. Porque se você está trabalhando com manufatura, que são pequenas fábricas, que daqui a pouco elas podem, através da tecnologia, se tornar grandes fábricas, a ideia é essa. Escravo não é legal em nenhuma situação, lógico, só que para a indústria ou para a manufatura, muito menos. Por quê? Porque o escravo, além de ele não ser uma mão de obra especializada, significa que ele não dá uma qualidade tão grande em sua produção, ele também não recebe salário. Então ele não é uma mão de obra, além de não ser qualificada, não é uma mão de obra que também gere circulação de capitais, porque não recebe salário e não consome. Essa é a realidade dos estados do norte. No sul, a gente vai ter justamente o contrário que foi desenvolvendo durante a colonização da América do Norte. A gente vai ter o quê? A gente vai ter uma produção agrícola exportadora, certo? Principalmente utilizando aí o algodão. O algodão era muito forte porque, se você parar para pensar, a Inglaterra já estava entrando na segunda revolução industrial e a indústria de tecidos inglesa era muito forte. Então, aí as colônias não, os estados do sul costumavam exportar o algodão que era produzido para a Inglaterra. E para isso eles usavam grandes propriedades agrárias, grandes propriedades de terras, que seriam os latifúndios. E para produzir isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a mão de obra escrava, produzindo em grande escala para poder exportar. Então é uma diferença bem significativa, né? O sul ele usava o sistema que a gente vai chamar de plantation. Plantation é o quê? Monocultura exportadora, latifúndio e mão de obra escrava. Então a gente já tem uma diferença muito grande.
Qual é o modelo que os Estados Unidos vai seguir, já que os Estados Unidos agora é uma nação independente? Será o modelo do norte ou será o modelo do sul? E isso fica muito mais acentuado, essas contradições entre o norte e o sul, quando os Estados Unidos começa a promover, já ali nos anos 50 e 60 da década do século XIX, a famosa Marcha para o Oeste, que seria quando os colonos, né, os americanos, começam a colonizar o oeste de seu território, do continente, que é onde a gente vai ter o famoso Velho Oeste. Eles vão tentar conquistar, eles vão conquistar regiões pertencentes ao México, ali regiões como o Texas, o Kansas, o Arizona, a Califórnia posteriormente. E aí eles ficavam naquela discussão, qual será o modelo implementado no Oeste, quando a gente for conquistando? E aí o estopim dessa guerra vai ser quando em 1861, nas eleições americanas, o 16º presidente dos Estados Unidos, desde a sua formação em 1776, o primeiro, se eu não me engano, foi George Washington. Aí o seu 16º, tem gente que acha que ele foi o primeiro, não, ele é da Guerra de Secessão, foi Abraham Lincoln, foi eleito presidente dos Estados Unidos. O Abraham Lincoln vinha do norte, ele era lá do Partido Republicano, vinha do norte, só que ele era, por ser do norte, por ter essa cultura, ele era um defensor das causas do norte, da pequena propriedade, da manufatura e da abolição. E aí os estados do sul não aceitaram a condição de ter um presidente que defenda a causa do norte e não a do sul. Entenderam? Qual que é o processo? O estopim foi isso. E aí os estados do sul começaram a reivindicar a separação, começaram a declarar a sua independência em relação aos estados do norte. E é nesse processo que a gente então agora vai ter dois Estados Unidos. Os Estados Unidos, que a gente vai chamar aí de União, né, que seria os Estados Unidos da América, então a gente pode chamar aí de União, que o presidente vai ser o Abraham Lincoln, e os estados do sul que foram puxando um de cada vez, Carolina do Norte e outros estados que foram se separando, a gente vai chamar aí de União dos Estados Confederados. Quer dizer que nós temos então os Estados Unidos da América e os Estados Confederados. O que seria confederados? Confederação seria uma união de várias federações. Então todos os estados que estão se separando agora dos Estados Unidos, lá do sul, eles estão formando, serão federações que formarão uma confederação. E eles são liderados, aí o líder deles vai ser um cara chamado Jefferson Davis, ou Jefferson Davis, né? Então nós temos Abraham Lincoln contra Jefferson Davis. Inclusive a bandeira que a gente tem dos Estados Confederados, vocês estão vendo ela aí na tela, é uma bandeira que muitos ainda do sul dos Estados Unidos, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Muitos habitantes do sul dos Estados Unidos defendem essa bandeira, eles reconhecem muito mais essa bandeira até hoje do que dos Estados Unidos, a bandeira atual dos Estados Unidos. O que é interessante a gente falar sobre o processo da Guerra de Secessão? São várias batalhas que aconteceram, tomadas de fortes, entre outras coisas, mas é importante a gente dizer que essa Guerra de Secessão ela foi extremamente violenta. Talvez tenha sido a guerra, acho que por dados, a guerra mais violenta. O Eric Hobsbawm, ele fala isso quando ele vai falar da Primeira Guerra Mundial, na Era da Guerra Total, e também no início lá da Era dos Extremos, que antes da Primeira Guerra Mundial, talvez a grande guerra que tinha acontecido no mundo, mas não se configura como mundial, porque ela também foi civil, teve participação de civis, foi a Guerra de Secessão, que totalizou um número de mortos gigantesco também, centenas, 600 mil mortos, assim, para ser mais exato para vocês. Então ela foi uma guerra gigantesca, né? E ela serviu também como de certa forma, um preparo para, assim, daqui a pouco, em menos aí de 50 anos, ou 50 anos na verdade, a gente já vai ter a Primeira Guerra Mundial, já entrando no século XX. Ela serviu como um preparo tecnológico para a Primeira Guerra Mundial, porque em alguns aspectos ela se parece muito com o início da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Opa, tem um pelo aqui. Porque a Primeira Guerra Mundial, né, ela era chamada de guerra de trincheiras, que os soldados ficavam entrincheirados, né? Esse tipo de guerra ele foi inaugurado pela Guerra de Secessão. Os soldados confederados do Sul
contra os soldados da União, que seriam do Norte, eles ficavam entrincheirados. É uma guerra onde você se movimenta pouco, porque nesse período nós já temos um poderio bélico muito forte. Nós já temos a invenção, por exemplo, da metralhadora. Então o soldado ele não consegue simplesmente sair correndo no campo de batalha. Ele tinha que tomar cuidado, porque senão ele era pego logo de cara. Então se cavavam as valas onde os soldados ficavam ali por dias e até meses. E essa guerra de trincheiras, assim como na Primeira Guerra Mundial, muitas vezes o soldado morre pela trincheira e não pelo inimigo, porque às vezes a sua trincheira, eles vivem ali, eles acabam contaminando o solo de alguma forma. Então é uma guerra nesse sentido muito violenta, que foi de 1861 a 1865. Agora, é importante dizer, muitos escravos que habitavam os Estados Confederados do Sul temeram, né, por conta dessa guerra, lógico que eles são escravizados, e muitos fugiram de fato para o norte. E aí que eu falo para vocês, o norte, o exército da União, também aceitou afrodescendentes no seu corpo militar, no seu contingente. Muitos deles eram fugidos dos Estados Confederados do Sul. Só que o que eu tenho que passar para vocês para a gente fazer aquela reflexão? A impressão que dá, às vezes, isso aí é uma coisa que vocês precisam parar para pensar, tá, gente? A impressão que dá é que o norte era extremamente bonzinho e o sul era maldoso, né? A gente tem que acabar, para poder estudar a história, com a ideia do maniqueísmo, que para todo bem existe um mal, para todo mal existe o bem. Sabe? Porque você pode ter dos dois lados acertos e erros. Nesse caso, eu diria que a gente tem até muito mais erros, né? Coisas negativas do que acertos, tá? Então a gente tem que parar de achar que o norte queria libertar a escravidão por uma questão humanitária, assim como a gente pensou no Brasil. Por uma questão humanitária, de sobrevivência de fato, a gente está falando do Haiti, que a gente tem uma aula aqui sobre a Revolução Haitiana. Ali era por uma questão de utilizar de mão de obra, tá? Os afrodescendentes dentro das manufaturas. Então eles pensam diferente de como empregar o afrodescendente, eu ia falar afro-africano, o afrodescendente na sociedade, diferente do sul. O sul queria escravizar, o norte queria torná-lo assalariado. Mas ambas as formas têm uma exploração muito grande, tá? Mesmo que no norte se receba salário. Vou dar um exemplo para vocês. Falei que a gente vai ter muitos escravos, bati no microfone, falei que a gente tem muitos escravos afrodescendentes no exército da União do Norte, mas eles recebiam metade dos salários dos brancos. Eles não eram, eles sofriam discriminação, eles eram zombados pelos soldados brancos, eles recebiam metade do salário. Isso vai mudar depois da Guerra de Secessão, quando o Norte vencer, porque o Norte vence a Guerra de Secessão. Mas mesmo assim causou sequelas na sociedade americana, tá? Então cuidado com o maniqueísmo, tá? Fiquem de olho nisso. E como que os estados da União conseguem vencer e render os Estados Confederados do Sul? Olha só, é interessante dizer isso. Os Estados Confederados do Sul dependiam muito do comércio que eles faziam com a Inglaterra, porque, como eu falei para vocês, a Inglaterra produzia muito tecido e eles exportavam o seu algodão para a Inglaterra. Pois bem, os Estados Confederados do Sul, eles acabaram sofrendo uma intervenção, ataques do norte no próprio Oceano Atlântico, porque os estados do norte, da União, né, eles começaram a confiscar com seu poder naval os navios que levavam as matérias-primas do sul para a Europa. Então eles começaram a fazer isso, né? Eles começaram a intervir na rota dos navios e confiscar os navios, pressionando a Inglaterra a aderir ao movimento, aderir à ideia dos Estados da União. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra não necessariamente aderiu, mas ela se mostrou neutra. Então ela falou assim, olha, a gente não pode, porque inclusive os estados do norte da União ameaçaram, inclusive, fazer uma guerra contra a Inglaterra, e acreditem, eles estavam muito fortes. Então a Inglaterra se mostrou neutra a partir daí, não apoiou os Estados Confederados do Sul. Na verdade, nenhuma grande potência mundial reconheceu a independência dos Estados Confederados do Sul. O que vai acontecer a partir daí? Os soldados dos Estados Confederados do Sul, eles começaram a passar sérias dificuldades. A população do Sul, na verdade, começou a passar sérias dificuldades, mas foco aí nos soldados. Por quê?
eles não conseguiam vender os seus produtos, então os Estados Confederados do Sul estavam ficando sem dinheiro e também não chegavam produtos da Europa para eles se alimentarem, porque eram confiscados no meio do Oceano Atlântico pelos Estados da União, pelas tropas da União. E essa altura do campeonato já estava bem mais forte. E aí eles começaram a substituir a produção do algodão por cereais, para poder alimentar a sua população. Mas é que em 1863, por exemplo, que já está no meio dessa guerra, os Estados da União, as tropas do norte já estavam bem avançadas, conquistando territórios, rendendo estados do sul. E aí o Abraham Lincoln, que ainda era o presidente, foi presidente até o final da Guerra de Secessão, o Abraham Lincoln resolve lançar uma lei que a gente vai chamar de Lei do Confisco. Todas as regiões que eles forem conquistando ao sul dos Estados Unidos, a pessoa, o civil que vive em tal residência, ele vai ter a sua residência confiscada pelas tropas da União. Então as tropas da União conquistam o território e confiscam a terra de certa pessoa que estava ali. Essa pessoa tinha que ceder a terra, tá, para as tropas da União, e ela tinha que ceder alimentação, roupa, vestuário, para os soldados poderem viver, ter mais qualidade de vida para poder batalhar, cavalos, né, o transporte em geral, e além disso que as suas residências viram os verdadeiros quartéis generais, né, contra os Estados Confederados do Sul. Isso é muito parecido, como eu falei para vocês, a nossa aula sobre independência dos Estados Unidos está aqui no card, com, se eu não me engano, a lei do aquartelamento, né? Se eu não me engano, aí eu não lembro se era esse o nome mesmo, quando a Inglaterra definiu, no tempo da independência, ela definiu que os civis, né, que as pessoas, os colonos americanos tinham que ceder as suas casas para os casacas vermelhas, os soldados ingleses, né, que eles iam chegar aqui para evitar a independência. Então isso é muito parecido em alguns aspectos, né? Com isso, os estados da União, né, o Abraham Lincoln, as tropas da União do Norte, conseguiram render em 1865 os Estados Confederados do Sul, que aí eles, de fato, não conseguiram a sua independência, eles simplesmente voltaram a se tornar parte do que é os Estados Unidos da América. E as consequências da Guerra de Secessão? Gente, já falei aqui para vocês, contem aí. 600 mil mortos, então foi uma guerra violenta, que talvez tenha sido a mais violenta até chegar à Primeira Guerra Mundial, que aí na Primeira Guerra Mundial morreram 11 milhões de pessoas, né? É um número bem maior, mas 600 mil não deixa de ser um número gigantesco, não é isso? A gente vai ter a marcha para o oeste, que a gente já falou que estava acontecendo, então a marcha para o oeste continuou, a conquista de territórios que ainda eram inabitados, né, pelos americanos, e nessa marcha para o oeste eles vão começar a modernizar o oeste americano. É dali que vem as ideias de cowboy bandido, mocinho bandido, né? Aquela ideia de velho oeste, né? Que a gente vai ter os indígenas. Inclusive é interessante, porque os indígenas, eu posso até fazer um vídeo específico sobre o velho oeste explicando detalhes do velho oeste. Acho legal fazer isso aqui com vocês. Acho que é super interessante. Inclusive vou preparar, tá? Os nativos, né, os índios que vivem no Velho Oeste, quando você vê em filme, desenho e jogo também, eles representam os povos da terra, os povos que habitam as terras, que estão sendo invadidos agora pelo pessoal que está modernizando. Os que estão modernizando são os cowboys, né? E como ali era bem distante, e aí você começa a construir uma malha ferroviária no oeste, né, para poder ligar as regiões, né, para poder buscar recursos naturais, buscar ouro. E aí vira uma terra onde acontece muita violência, muitas coisas. Por isso que você tem a presença do xerife, né, para combater os crimes, porque acontecia muito assalto aos trens naquele período. Então isso daí é consequência também da Guerra de Secessão. A modernização, que era mais ou menos o que eles queriam, né? O que eles propunham para o norte, né? Não ter propriedades grandes, propriedades menores, mas com manufaturas que depois se industrializarão, não é isso? E aí a gente vai ter também a maior consequência de todas, que vai ser o fim da escravidão. A abolição foi definitiva em 1865, com o fim da Guerra de Secessão. Ela foi abolida em todo o território americano, norte e sul. Porém, ainda dentro das questões do tópico das consequências, né, da Guerra de Secessão,
O fato da escravidão ter sido abolida não significa que as coisas se resolveram, porque houve e ainda há uma discriminação muito grande aos afrodescendentes. Os afrodescendentes, os ex-escravos, eles foram marginalizados, tá? Principalmente, não só, tá? Lembrando que o norte, falei para vocês, não é mil maravilhas, mas principalmente no sul, porque eles começaram a viver livremente, mas como os Estados Unidos ele mantém um sistema político que a gente chama de federalismo, que eu vou explicar de maneira bem simples para vocês, que federalismo é que cada estado ele tem um certo grau de autonomia em relação aos outros estados, em relação à União. Pertencem à União, mas mantém um grau de autonomia. Os Estados Unidos ele segue fielmente essa ideia do federalismo. Tá? Então, por isso que nos Estados Unidos, às vezes, você vê estados que têm umas leis diferentes de outras, né? Estado que às vezes tem pena de morte, estado que às vezes não tem pena de morte. Com isso, alguns estados do sul, mesmo abolindo a escravidão, que não podia ter escravos, eles mantinham regras severas para os ex-escravos. Então a gente vai ter um sistema de segregação jurídica, onde os negros eles tinham que ser afastados em guetos, os brancos vão ficar em outros bairros, os bairros mais sofisticados. É ali que você começa a ver, por exemplo, fila na escola do bebedouro de cinema, de um lado negros, de outro lado brancos, né? Então você tem essa segregação jurídica em vários estados por conta justamente dessa autonomia. Estados que aboliram porque perderam a guerra de secessão, mas que não aceitaram manter os mesmos direitos civis. Então você tem estados, por exemplo, que os negros eles não tinham direito a ter participação política. Isso foi até a década de 60 do século XX, para vocês terem noção. Por isso que é importante falar aí da figura do Martin Luther King, que reivindica os direitos da população negra. Então, caiu no Enem, inclusive foi no Enem agora em 2018, né? Caiu uma questão da mulher que não quis se levantar para uma outra mulher branca, se eu não me engano, ela estava dentro do bonde, uma mulher negra não quis se levantar porque ela reivindicou o direito de ficar sentada ali. Isso tudo causou grande estardalhaço nos Estados Unidos na época, o movimento negro cresceu. Acho que é um vídeo legal para fazer aqui também, que é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo, mas eu sempre esqueço, que é sobre a militância dos panteras negras, sabe, nos Estados Unidos. Né? Se vocês quiserem que eu faça, deixa aí na descrição, tá? Na descrição, deixa aí nos comentários, porque eu acho que é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de falar, que eu acho que vai ser muito interessante trazer para vocês. Então isso ainda gerou consequências. E também, né, para finalizar esse conceito, esse tópico das consequências, a gente vai ter aí aquelas seitas, né? As seitas secretas, como a Ku Klux Klan, que seriam grupos aí que defendem a supremacia branca. A Ku Klux Klan existe até hoje. E infelizmente, como a gente se mantém esse sistema de federalismo, que tem seus prós e contras, né? Aí depende de quem acha aí, não sou eu que estou aqui para julgar. Em muitos casos, em muitos estados, a Ku Klux Klan, essa ideia de defesa de supremacia racial, supremacia branca, né? É considerada, às vezes, liberdade de expressão. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o processo, o porquê que houve essa guerra de secessão e quais são as consequências dela para o mundo, né, para a história e até hoje. Né? Essas consequências que os Estados Unidos ainda vive um sistema bem complicado nesse sentido. Eu vou ficando por aqui, vocês estão percebendo que vai chegando no final do vídeo, vai ficando suado, que eu fecho a janela por causa do barulho da rua, mas não tem importância não, fechamos o vídeo aí. Foi um enorme prazer, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Um enorme beijo, fui!